diferença, né? Para poder partir de um ponto comum, tentar entender o que é a diferença entre o refugiado e a diferença entre o migrante. Né? Então, muita gente ainda não conseguiu acompanhar isso e é uma diferença fundamental. O migrante é aquele que sai do seu país por razões diversas, não importa. As pessoas migram por amor, porque conheceram uma pessoa no Facebook e vão se casar no Canadá. As pessoas mudam porque vão para um trabalho novo, para estudar em algum lugar. Migram porque a situação de pobreza no seu país é intensa e precisa de uma situação melhor. Enfim, você pode migrar por inúmeras razões, muitos motivos. E faz sempre parte de um plano. Você planifica, você faz um plano, você deseja, você escolhe um país e você vai para aquele país. Né? Por exemplo, eu fui durante esses 4 anos migrante na França, foi uma escolha pessoal minha. O refugiado é aquele que não tem escolha. O refugiado ele é desenraizado, ele é tirado, ele é brutamente tirado da sua cultura por conta de uma perseguição que ele passa a sofrer. E essa perseguição tem que ser muito específica. Ou vai ser por razões políticas, a sua opinião política acaba criando um constrangimento local e ele precisa sair, ele passa a ter sua vida ameaçada, sua liberdade ameaçada, seus direitos fundamentais ameaçados. Ou sua religião, por exemplo, pode ser uma causa de perseguição. Então, tem pontos muito específicos, determinantes, e isso protegidos numa convenção e nas leis nacionais que determinam que o refugiado é aquela pessoa que sai do seu país por não ter outra opção. Ele sai do seu país em busca de salvar sua própria vida e seus direitos e ele chega até um outro país, não necessariamente que ele tenha escolhido, mas o país onde ele conseguiu chegar por vida, onde ele vai pedir proteção. Então, essa é a gente começar fazendo essa diferença. A diferença do exilado, a gente fala às vezes confundindo o exilado com o refugiado, né? Mas o exílio, ele é um instituto latino-americano, ele não é um instituto universal como o refúgio. O refúgio, ele é protegido por uma Convenção Internacional das Nações Unidas de 1951, e aí é interessante perceber a data, porque 1951 é quando as Nações Unidas, os países europeus queriam proteger os seus refugiados da Segunda Guerra, né? Então muitos inclusive vieram para o Brasil, para a Argentina, para a América do Sul em geral. Então a ideia de criar uma Convenção em 51 de proteção ao refúgio é uma convenção universal. O Brasil é um dos países signatários e essa proteção vem nesse momento histórico do fim da Segunda Guerra. O exílio, ele é um instituto latino-americano e ele é um instituto ligado apenas à questão de perseguição política. Porque o mundo, nem na época da Segunda Guerra Mundial, a gente teve tantos muros construídos como tem hoje. De quilômetros de muro construído dividindo pessoas. Então, assim, na verdade são dados muito tristes, porque se você imaginar, isso tira a liberdade das pessoas, tira o direito das pessoas, cria classes diferentes. Então, quando é o nosso filho que quer estudar nos Estados Unidos, você nem acha que ele é migrante, mas ele é migrante. Quando porque o meu filho foi estudar na Europa, ele é migrante. A gente só acha que é migrante que chega aqui, né? A gente não pensa no brasileiro. Tem uma enorme população brasileira vivendo fora do país, né? Por motivos diversos. Então a gente em todo o continente e na maioria dos países você se anduviram na África, você encontrou brasileiros por lá, né? Como só tinha eu mesmo. Mas você pega uma África do Sul, Marrocos, Argélia, ali, a África magrebina, né? Tem uma população. E muitos outros países, a Austrália tem uma população significativa de brasileiros, a Europa em geral. Então, quer dizer, a gente não enxerga isso, né? A gente só enxerga o migrante como aquele estranho que chega no Brasil e que fica negro, pobre, que vem se aproveitar de alguma maneira. Enquanto que as pesquisas acadêmicas e científicas mostram que o migrante, ele é a melhor coisa que pode acontecer para o país. Rico, sobretudo, aquele que vai lavar o banheiro. Exato. E o migrante não custa, porque o que custa para o Estado é a criança e o idoso. A criança e o idoso custam dinheiro para o Estado. O migrante chega aqui na idade certa de não dar bandido e trabalhar. População ativa. Exato. Chega aqui na idade de trabalhar e de, primeiro, um país sem diversidade cultural não é um país. O país se constrói através da diversidade. E a mão de obra migrante sempre foi, historicamente, aquela que alavanca a economia do país. O que eu percebi, mas quando você chega em um campo de refugiados, você se tornou um refugiado, você
de comida, você precisa de atendimento médico, de remédios, você precisa de um serviço básico. Mas aquilo passa com o tempo. Claro, você recebe uma assistência emergencial e depois você precisa continuar a sua vida. Eu estive em campos com mais de 20 mil pessoas, quer dizer, são verdadeiras cidades que existem há mais de 20 anos. Então, eu percebi que eles querem ganhar o seu próprio dinheiro, por mais que eles tenham alguma ONG que forneça a moradia, que forneça a comida, que forneça os remédios. Eles querem ter sua independência, sua própria vida, né? Assim como tinham antes de a guerra expulsar eles dali. Então você vê, por exemplo, na capa do livro, uma mulher carregando um saco de carvão. Eles trabalham vendendo coisas, eles vão até a cidade mais próxima, compram algum utensílio, algo que pode servir para as pessoas ali no campo. São de 10 a 20 mil pessoas, ou seja, existe um comércio ali dentro. E eles montam um mercado no meio do campo de refugiados que vendem a preços baratíssimos para ter um mercadinho ali. Alguns, por exemplo, uma é cozinheira, e então ela trabalhava vendendo comida. O outro fazia bico como eletricista, não tem eletricidade no campo, então ele comprava algumas moedinhas lá e fazia umas gambiarras de energia elétrica. Cada um com sua maneira de se virar. Conheci também ela foi sequestrada por uma milícia e ela era enfermeira e aprendeu muito de medicina natural no meio da floresta, no tempo que ela passou trabalhando para a milícia. E ela conseguiu fugir e hoje ela me disse que o sonho dela seria montar uma farmácia rural, que ela pudesse atender as pessoas, né, com todo o conhecimento que ela tem. E o que há uma necessidade enorme, afinal você não tem atendimento médico, né, nessas regiões. Falta para essas pessoas, talvez um estudo, né, uma especialização, um curso para aprimorar suas habilidades. E falta um incentivo para começar, né? Você precisa, para começar um comércio, para você começar um negócio, você precisa de uma quantidade mínima ali de dinheiro para começar. Quer dizer, o eletricista ele precisa de um alicate, ele precisa de umas ferramentas básicas para começar. Para ela montar a farmácia, ela também precisa de algumas ferramentas básicas. E é isso que falta para eles. Na verdade, a ideia que eu tenho em mente é fazer justamente um projeto em que você pode dar esse básico para eles começarem a seguir seus próprios projetos. Essa é a maior necessidade que eles têm. Eles querem viver a vida deles normalmente. Enquanto não podem, claro, se pudessem voltar para suas casas, para suas terras, eles também mostram essa necessidade de que, poxa, se pudesse voltar, se houvesse paz lá, sem dúvida eu voltaria. Não tem água, não tem casas, porque as pessoas vivem em barracas de lona, em cabanas de lona, de pano. E assim as pessoas vivem praticamente há gerações que não conhecem outra coisa que aquele campo refugiado. Imagina esses jovens que não sabem o que é uma casa, que não sabem o que é um vizinho, porque nunca teve casa, nunca morou numa cidade, nunca teve um bairro. E essa pessoa continua sonhando, né? Eu faria tudo de novo e eu faria mais. Na verdade, eu quero fazer mais, né? Eu quero voltar. Tenho saudades, apesar de tudo, é meio estranho dizer isso, né? Mas tenho saudades e tenho vontade de voltar. E eu gostaria, inclusive, de voltar a esses lugares, de conhecer lugares novos, mas com essas realidades, né? E claro, com uma perspectiva nova, colocando um projeto de repente em prática, com algo que eu realmente possa ajudar. Quando eu fui com muito pouco dinheiro, então eu não tive condições de ajudar muitas pessoas, e você tem que ir com isso na cabeça. E claro, às vezes você pode dar uma ajuda que é muito momentânea, né? Então a ideia é fazer um projeto muito maior. Mas com certeza eu faria tudo de novo e tenho vontade de ter muito mais. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura!
temos visitantes ilustres. Desde Anápolis tenemos a David Hasta aqui. y a María, Ana María. Acá. Muito útil para a gente, realmente muito proveitoso. Serve para divulgar o nosso trabalho, serve para a gente estar no meio onde a gente é reconhecido, né? Porque nem valorizado. É um mundo próprio para se estar realmente com livros. Legal, legal. Me fala dessa parceria. Quanto tempo, como que surgiu? Rapaz, por incrível que pareça, essa parceria surgiu exatamente de uma poesia. Nossa. Eu escrevi uma poesia para falar numa gincana e ela foi a escolhida. Ela gostou da poesia e nós ficamos até hoje fazendo poesia juntos. Minha literatura infantil surgiu após os netos. Não. Após os netos foram que eu comecei a escrever. A minha esposa Ana Maria já tinha uma certa tendência, porque ela é professora. Certo. Então, no meio escolar, é mais fácil esse negócio, né? E a gente que não é professor fica meio de fora do que está acontecendo, certo? E, na verdade, o meu primeiro livro que eu escrevi mesmo foi esse aqui, com ela, ó. Meta Metade. Meta Metade. É um livro bem simbolista, cheio de símbolos, certo? Aham. Metas, o que são metas? Metas são o que toda empresa procura ter. Certo. E as metades são as parcerias nossas do casado. Então, a família, o casamento, a família, é uma empresa que tem que dar certo. Tem metas a ser cumpridas e ser atingidas. Então, aqui, qual é as metas dessas metades, das laranjas? É viver o que está nesse livro e chegar na unidade. A unidade, certo? Nas metades que se Tem que se juntarem. Ao contrário, em vez de se partir, elas se ajuntam. Então a ideia é se ajuntar, chegar na unidade. Também, dentro do mesmo simbolismo, você vai ver que o livro ele traz uma imagem bíblica inclusa. Quantos salmos tem a Bíblia? 150, dos quais 77 são de Davi. Aqui nesse livro tem exatamente 150 trabalhos poéticos entre eu e ela. Trabalhos assim, quando a gente namorou, desde da primeira que começou até os dias atuais. Então tá todos aqui, 75 dela e 75 minha. Então o livro é dividido em duas etapas. O lado feminino, aí ó, metade feminina, e posteriormente a metade masculina, né? A metade masculina tá aqui, começa com a minha identidade antiga, né? Quando eu casei, né? Eu tô com a luva e a luva tem metade masculina, Correto. certo? E começa... Você se apresenta em escolas? Sim, Você são de Anápolis, não são? Não, eu sou um cara fora de séries. Eu nasci em Rialma. É uma cidade que tem 160 quilômetros para lá. Só que a cidade é dividida por um rio. De um lado é Rialma, do outro é Séries. Lá quase todos nós que nascemos mais antigamente, lá quando Bernardo Sayão fundou, lá não tinha cartório de lá, só tinha em Séries. Então, mesmo quem nasceu igual nós nascemos na barranca do Rio das Almas, foram registrados como sendo de Séries. Então nós somos seresinos. Cerecinos. Somos seresinos. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio, da barranca. É uma história longa, mas muito bonita. Eu conto ela numa crônica que eu escrevi para a revista da academia lá de Anápolis, né? Que legal, Cerecinos da Barranca. Aí, ó, olha a poesia. Deixa eu ver essa primeira poesia que tanto encantou você. A primeira vez que nos que estivemos juntos foi justamente quando eu declamei este poema dele. Posso declamar? Vai. Paciência, Humberto. Há uma luz que brilha, mas brilha tão longe, a gente que a vê, a gente que se esconde. Depois do grito, a luz se apagou. Veio o escuro. No meio do escuro, a negra pantera.
despertando em todos nós os instintos reprimidos de fera. Fera ao ver o filho chorando, pedindo pão. Esse pão você sabe onde tem, mas para pegá-lo é preciso dinheiro. Esse dinheiro você não tem. Quer ir para o trabalho? É, homem. Tem força, tem coragem, mas não tem trabalho. Ir para onde? Paciência, Humberto. No fim tudo dará certo. Essa é a primeira parte. O mundo nunca mais foi o mesmo após essa poesia, pelo menos o mundo de vocês, né? Depois de paciência, né? A paciência do Humberto nunca mais. A vida tem essas coisas. Thiago Santos Vieira dançando Elos de Mau Agouro. Como está, Thiago? Sim, muito bem, feliz demais por estar aqui no evento, muito feliz. E me fale um pouquinho desse seu primeiro livro. Vamos lá, Elos do Mau Agouro é uma trama de terror psicológico que mistura muitos fatos de ficção com realidade e algo que começa no Brasil, aí o Vaticano vem aqui, abafa e tem implicações no mundo inteiro, passado, presente e futuro, com todos os personagens entrelaçados nesse novelão diabólico. Quanto tempo levou esse projeto desde que você começou a escrever ele? Dentro de várias idas e vindas, assim, um belo dia eu resolvi em 6 meses concluir a obra, mas já tinha muita coisa pronta, muita pesquisa e tal, foi mais aquele tempo de criar coragem, sentar e agora eu vou concluir. Já estou com outro livro engatilhado já, um contato, a mesma porta que abriu para mim fazer esse Elos do Mau Agouro, já abriu também para mim fazer o segundo, e eu estou criando um romance também pesado, mas dentro do mesmo universo, com várias ligações com elas, mas é um livro que você pode ler independente, não é uma trilogia, não é uma continuação nem nada, são livros que conversam, são livros comunicantes. Eu gosto muito do José Cândido Carvalho, com o Coronel e o Lobisomem. Eu acho que foi um cara que me revelou muita coisa na literatura, foi o José Cândido Carvalho, o seu Coronel e o Lobisomem, meu mestre e meu livro.